O mundo visto do céu. De Kalundborg até Skien. Nossa viagem começa em Kalundborg, na costa oeste de Zelândia. Depois rumaremos sul pelo litoral até a ponte do Grande Cinturão e a ilha de Tesinge. De lá, seguiremos norte até Oddsen, cidade natal de Hans Christian Andersen, e a oeste até Jutlândia e Billund, terra do Lego. Em seguida, subiremos a costa até um palácio real em Aarhus e até Ebeltoft e seu navio histórico. Mais para o interior, iremos sobrevoar o imenso Fjord Lim até Skien, no extremo norte da Dinamarca. Existem cerca de 406 ilhas na Dinamarca, das quais 70 são habitadas. A faixa litorânea do país tem cerca de 7.000 quilômetros. Os dinamarqueses têm uma forte ligação com o mar desde a época em que os vikings exploravam o mundo em suas grandes embarcações. Existem centenas de portos no litoral, muitos com centenas de anos. Kalundborg, na costa oeste de Zelândia, principal ilha da Dinamarca, é um porto cuja história remonta aos vikings, mas o que vemos hoje data do início do século XII. A Igreja de Nossa Senhora é um dos locais históricos sagrados mais importantes da Dinamarca e data do mesmo período. Não seria mais antigo do que isso, pois os tijolos só passaram a ser usados na Dinamarca no ano de 1170. A construção tem o formato de uma cruz grega com 4 braços do mesmo tamanho. O estilo lembra o da Basílica de Santo Sepulcro de Jerusalém, pois era a época das cruzadas quando cavaleiros retornavam da Terra Santa. O que chama a atenção, tanto na cidade como por todo o país, é o amor dos dinamarqueses pela bandeira nacional, que pode ser vista balançando ao vento em milhares de mastros. Do outro lado da baía fica o Palácio de Lekenborg, uma bela casa barroca construída em 1745 para o general Lecker Lekenborg, um rico dinamarquês proprietário de terras. É um dos melhores exemplares desse tipo na Dinamarca. Os descendentes do general ainda moram na casa atualmente. A residência tripla e simétrica fica de frente para algumas belas construções de fazenda, retratando a herança agrícola da Dinamarca. Com exceção das cidades e portos, a faixa litorânea permanece intacta. Existem casas de férias em meio às árvores, longe da praia, onde se proíbe qualquer construção, com o intuito de preservar a natureza. Foi nessa paisagem em Trelleborg que os vikings construíram um de seus castelos circulares. Este raro exemplar, escavado inicialmente nos anos de 1930, foi provavelmente construído no final do século X. Dentro do forte circular, existem 2 ruas interligando os 4 portões. Uma das entradas foi reconstruída para mostrar como seria naquela época. O forte circular é dividido em setores. Em cada um deles havia 4 grandes habitações. Na entrada de Trelleborg, uma delas foi reconstruída em 1948. Uma edificação como essa abrigaria cerca de 50 guerreiros. Portanto,
A área provavelmente tinha uma população de cerca de 1.000 habitantes, pois várias outras construções foram escavadas do lado de fora do forte. Na época em que o forte foi construído, o rio era navegável, e não é difícil imaginar as embarcações vikings atracando ao longo das margens. O mar é a força vital da Dinamarca há séculos, com embarcações grandes e pequenas navegando pelos canais de todo o país. Uma das principais rotas marítimas é o Grande Cinturão, que divide as ilhas de Zelândia e Fiônia. Em 1997, elas foram interligadas por uma das maiores obras de engenharia do mundo, a Ponte do Grande Cinturão. Esta é a terceira maior ponte suspensa do mundo e, curiosamente, apresenta o ponto mais alto da Dinamarca. Na extremidade ocidental, uma ponte mais baixa serve à linha ferroviária. O trecho de conexão entre as ilhas é de 18 quilômetros no total. As obras levaram 10 anos e, na época, era o maior projeto de construção na história da Dinamarca. Ao centro fica a ilha de Sprogo, onde a linha ferroviária sai da estrada e entra no túnel a leste, segundo maior túnel da Europa. O vão livre da ponte suspensa tem 65 metros de altura, suficientes para a passagem dos maiores navios de passageiros do mundo. Aproximadamente 30.000 veículos pagam a travessia todos os dias. Os 22 pedágios ficam do lado leste. Antes da existência da ponte e do funcionamento dos ferries, apenas 8.000 veículos conseguiam fazer a travessia diariamente. Na Dinamarca, nenhum lugar fica muito longe do mar. É fácil entender porque ele foi tão importante na história e na cultura dinamarquesa desde a grande era viking. E esse amor pelo mar pode ser visto aos fins de semana, quando os canais entre as ilhas, como aqui na ilha de Tessinge, oferecem uma navegação segura para milhares de barcos de todos os tipos. Da ilha de Tessinge é possível ver o castelo de Valdemar. Esta casa magnífica foi construída por iniciativa do rei Cristiano IV em meados do século XVII para o filho Valdemar. O rei tinha paixão por arquitetura e por isso deixou um legado de várias construções belíssimas por toda a Dinamarca, além de uma montanha de dívidas. Porém, Valdemar nunca chegou a morar nele, já que morreu em combate na Polônia pouco depois que as obras foram concluídas. O rei então cedeu a casa para um almirante que tinha vencido os suecos como pagamento pelos navios capturados em batalha. Seus descendentes moram na casa até hoje. Ieskov, um dos mais belos castelos renascentistas da Europa. O castelo serviu de fortaleza no final do século XVI e foi construído sobre inúmeros carvalhos no lago. O nome Ieskov significa Floresta de Carvalhos. A lenda de que uma floresta inteira foi derrubada para construir Ieskov não é exagero, pois não é difícil imaginar quanta madeira seria necessária para sustentar o peso desta construção gigantesca. O castelo possui basicamente duas casas extensas ligadas por uma parede dupla que é tão espessa que contém escadas secretas e um poço profundo para garantir o abastecimento de água. Em sua história, esse castelo histórico acolheu diversas famílias diferentes.
e em 1784 foi vendido para Henrik Billy. Seus descendentes moram aqui desde então. Os jardins foram feitos em estilo renascentista, inclusive este labirinto circular, onde pode-se levar 15 minutos para encontrar o centro. Ieskov é uma atração muito popular e um dos maiores pontos turísticos da Dinamarca. Outra atração popular é o povoado de Fionia. É um museu a céu aberto dedicado a preservar construções comuns dos séculos XVIII e XIX. No início do século XX, muitas construções antigas estavam praticamente condenadas, e o tombamento por seu valor histórico seria um modo de preservá-las. No início, eram apenas 8 construções que foram reerguidas no local. Hoje, são 26. O museu foi fundado pelos dinamarqueses em 1942, durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial, como um meio de informar e lembrar o povo de Fionia de sua história e cultura. Também foi usado como um local para as pessoas se reunirem, cantando canções patrióticas durante os dias sombrios da guerra. A maior cidade na ilha de Fionia é Odense. Com cerca de 170 mil habitantes, é a terceira maior cidade dinamarquesa. Sua história remonta à era viking. Aqui foi sepultado o rei Canuto IV, declarado santo padroeiro da Dinamarca após ter sido assassinado em um dos mosteiros da cidade em 1086. No entanto, o morador mais famoso de Odense, nascido neste modesto chalé em 1805, talvez seja o escritor de histórias infantis que viajou o mundo, Hans Christian Andersen. O local é hoje um museu e um centro de pesquisa de suas obras. Nos anos de 1830, ele era um escritor bem-sucedido, e em 1835 começou a publicar seus famosos contos de fada. Não foram um sucesso imediato, mas ganharam popularidade com o tempo. E hoje são lidos por milhões de pessoas. A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Princesa e a Ervilha, A Rainha da Neve e Polegarzinha são alguns de seus contos mais famosos. A igreja de Jelling, na Jutlândia, exerce um papel importante na história da Dinamarca, porque foi aqui, no século X, que a antiga religião pagã dos vikings gradativamente deu lugar ao cristianismo. Os reis dinamarqueses Gorm, o Velho, e depois seu filho Harald Bluetooth, ergueram 2 grandes pedras entalhadas com antigos símbolos cristãos. Também no pátio da igreja há 2 montes onde se encontram túmulos feitos da mesma época em que as pedras foram erguidas. Mais impressionante do que isso é que, debaixo da terra entre os 2 túmulos, existem várias pedras dispostas no formato de um grande navio viking com 350 metros de comprimento. Em 1994, este local de importância histórica em Jelling foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. A alguns quilômetros a oeste fica o aeroporto de Billund, o segundo mais movimentado da Dinamarca. O estacionamento para automóveis fica lotado. O motivo dessa popularidade é que na ponta da pista de decolagem fica a maior atração do país fora da capital, Copenhague, a Legolândia. Como podemos ver pela multidão que entra apressada no horário de abertura, os parques temáticos fazem muito sucesso, atendendo a crianças de todas as idades e também aos pais. Há brinquedos e atividades para todas as preferências. A primeira Legolândia abriu suas portas ao público em 1968 e desde então surgiram parques na Grã-Bretanha, Alemanha e Estados Unidos. A missão da empresa é inspirar e desenvolver construtores de amanhã. E o intuito é criar novas maneiras de brincar.
Como podemos ver pela multidão que entra apressada no horário de abertura, os parques temáticos fazem muito sucesso, atendendo a crianças de todas as idades e também aos pais. Há brinquedos e atividades para todas as preferências. Dentre as atrações, há o Legoredo, uma cidade do Velho Oeste, a Terra dos Piratas e o Reino dos Cavaleiros com seu castelo. Talvez a mais conhecida de todas seja a Miniland, com uma cidade inteira feita de milhões de peças de Lego. A Lego calcula que, em 50 anos, a empresa vendeu cerca de 400 bilhões de peças. A produção atual é de 20 bilhões por ano. Ou seja, se todas as peças de Lego já fabricadas fossem divididas com cada pessoa da Terra, cada um de nós teria cerca de 60 peças. O nome Lego veio de duas palavras dinamarquesas, leg, go, que significa brincar bem. E milhões de crianças no mundo todo fazem exatamente isso durante mais de meio século. Seguindo para o norte, pela costa leste da Jutlândia, fica o Palácio de Marselisborg, residência de verão da família real dinamarquesa. A casa do século XVIII foi construída para a família Marsilis e em 1898 foi dada pelo povo dinamarquês ao príncipe Cristiano e à princesa Alexandrina como presente de casamento. Mais tarde, ele se tornaria rei Cristiano X. Nesse caso, o imóvel é propriedade do Reino da Dinamarca e pode ser usufruído por todos os futuros monarcas. A atual rainha é Margaret II. Ela e a família começaram a utilizar o palácio como residência de verão em 1967. É onde também passam os feriados da Páscoa e do Natal. A casa e o parque são abertos ao público quando a rainha não se encontra na residência. Seguindo pelo mar a leste depois da Baía de Kallo, fica a cidade portuária de Ebeltoft. Em uma doca seca fica um dos maiores navios de madeira do mundo e a última fragata a vapor com hélice. Esta é a fragata Hilland, construída em 1860. É um exemplar perfeito da transição entre vela e motor a vapor. Em 1864, ela foi utilizada contra a marinha austro-prussiana na primeira batalha travada entre as frotas sem o uso de velas durante todo o combate. Em 1908, a fragata estava prestes a virar sucata, mas foi poupada por sua importância histórica. Porém, foi somente na década de 1960 que ela foi rebocada aqui para Ebeltoft, onde começou o trabalho de restauração. Ao norte fica o Fjord Lim, maior fiord da Dinamarca, que se estende pela Jutlândia, ligando o Mar do Norte ao Báltico. Consiste de vários lagos interligados por estreitos canais de água. No passado, era utilizado pelos invasores vikings que partiam daqui e atravessavam o mar até a Grã-Bretanha. Atualmente é utilizado por navios de carga para travessia entre as várias cidades. No lado leste de um dos canais da Fjord Lim fica um lembrete do passado, o Castelo de Sportrup. É um dos castelos medievais mais preservados da Dinamarca. Foi projetado no início dos anos de 1500 para dar proteção, não conforto. Com o fosso duplo e a grande muralha de terra ao redor do castelo, qualquer invasor que tentasse atravessar seria um alvo fácil. Durante um ataque fracassado, um dos andares superiores, onde os soldados moravam, pegou fogo e não foi substituído. Sportrup foi restaurado ao seu estado original nos anos de 1940 e convertido em museu. Na costa leste, quase em nosso destino final, rios com águas límpidas desaguam no mar, passando por bancos de areia claramente visíveis em águas calmas. De 4.000 metros de altura, é possível ver toda a península de Skyen. Essa faixa de terra é considerada a fronteira entre o Mar do Norte e o Mar Báltico. A região é, por vezes, denominada
Terra da Luz, pois é o lugar mais ensolarado da Dinamarca. Essa luminosidade atraiu pintores no século XIX. Muitos deles se firmaram na cidade de Skien, onde fundaram a Escola Skien. É a cidade no ponto mais setentrional da Dinamarca. Os artistas que aqui vieram e visitantes notáveis como Hans Christian Andersen viram Skien crescer e se tornar um belo destino turístico. O estilo original de construção, com casas amarelas e telhados vermelhos, é copiado desde que a cidade começou a prosperar. É na extremidade de Jutlandia, aqui na ponta de Grinning, que as costas leste e oeste se juntam no extremo norte da Dinamarca. É aqui que o Mar do Norte encontra o Mar Báltico. Também é um dos lugares mais visitados. Em vez de uma caminhada de 30 minutos até a ponta, pode-se pegar um ônibus trator chamado Minhoca da Areia. Skien tornou-se um lugar especial para os dinamarqueses que vêm à ponta de Grinning desfrutar do estreito banco de areia entre os dois mares e no ponto mais setentrional, não apenas da Dinamarca, mas também do continente europeu. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.